Marcos capítulo 1 e o verso 9 diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito Santo que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Pode se assentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite, neste texto que Deus colocou ao nosso coração. E se nós fôssemos dar um tema para esta mensagem, o tema seria o seguinte: vivendo entre o Jordão e o deserto. Porque esse texto nos vai falar sobre duas situações que Jesus vai passar. Primeiro ele está no Jordão, e logo em seguida ele vai para o deserto. Se você analisar as Escrituras Sagradas e você meditar sobre a história de Jesus, como foi a sua vida terrena, visto que ele era 100% homem e 100% Deus, como Deus, ele era o pão da vida, mas como homem ele teve fome. Como Deus, ele era a água da vida, mas como homem ele sentiu sede. Como Deus, ele era o bom pastor, mas como homem se sentiu só. Como Deus, ele era o príncipe da paz, mas como homem ele chorou junto ao sepulcro de Lázaro. Como Deus, ele não morria, mas como homem morreu. Mas como todos os homens que morrem uma só vez para depois o juízo, o nosso Jesus foi diferente. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre a vida dele. E se nós analisarmos, eu percorrendo a história de Jesus, tudo que ele viveu nos 3 anos que foi o seu ministério na face da terra, eu encontrei pelo menos 7 fases que Jesus passou. Entre o seu nascimento até a chegada à direita do trono do Pai, lá nos céus, Jesus passou por 7 fases. A primeira fase que Jesus passou foi a fase da manjedoura. Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele nasceu em meio a uma manjedoura, em meio aos animais. Por que que Jesus vai nascer, irmãos, em uma manjedoura? Porque quando ele veio como homem, ele não veio só como homem. A Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cordeiro não nasce em palácio. Cordeiro não nasce em hotel 5 estrelas. Cordeiro nasce na manjedoura, no estábulo. E quando Jesus nasceu, era um dos lugares mais humildes que alguém poderia estar. Porque a primeira fase de Jesus vai ser a manjedoura. A primeira fase de Jesus vai ser o estábulo. Mas a última fase dele vai ser trono.
Por isso que a Bíblia diz em Zacarias: não desprezeis o dia dos humildes começos. Porque normalmente nós, como seres humanos, irmãos, nós queremos começar sempre por cima, né? Nunca queremos começar por baixo. Quer ser um empresário? Eu quero ser sim um empresário, mas já tem que começar com pelo menos 50 empregados, pelo menos 100 funcionários. Não, irmão, tudo que Deus tem planejado para nós começa em humildes começos. E muitas vezes nós não entendendo isso, irmãos, nós não entendemos que Deus sempre começa conosco lá de baixo. Muitas vezes nós dizemos assim: eu quero um ministério na igreja. O que você quer ser? Ah, eu quero ser pastor na igreja, eu quero ser presidente do campo. Mas para você ser presidente do campo de uma congregação ou de uma igreja, primeiro você tem que ser cooperador. Primeiro você tem que trabalhar na obra. Depois Deus vai elevando a tua vida, você se torna um diácono. Depois você vai ao presbitério. Aí depois você vai ao evangelista. Logo você chega ao pastorado. E Deus vai exaltando o teu ministério. Já vi muitas pessoas falar assim: ó pastor, se for para me consagrar a diácono, eu não quero. Eu tinha que ser pelo menos um presbítero. Ei, irmão, a Bíblia diz: não desprezeis o dia dos pequenos começos. Comece de baixo. Se Deus colocou um projeto e um desejo no teu coração, na tua mente, irmão, comece de baixo, comece aos poucos, porque Jesus começou numa manjedoura, mas terminou assentado à destra do Pai no seu trono. Você recebe isso em nome de Jesus? Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que Deus quer dar um sacode em você nesta noite, e dizer para você: vocês podem estar humilhados numa manjedoura, mas não vai em muito tempo, Deus vai te colocar para cima. Respeita as fases da vida, respeita a fase e o ciclo que Deus te colocou, mas não vai muitos dias, Deus vai bradar na sua vida. Aleluia. Aí Jesus vai passar pela segunda fase, irmãos, mais ou menos quando ele tinha 12 anos. Então ele vai para a segunda fase. Ele vai nascer numa manjedoura. Agora ele vai para a segunda fase, carpintaria. Eu me criei, irmãos, quase nasci dentro de uma carpintaria, eu sei o que eu estou falando. O que é uma carpintaria? Eu aprendi a trabalhar com móveis rústicos. Então funciona assim, irmãos. Você vai em algum lugar em que você olha um pedaço de madeira, um pedaço de tora, você olha, aquilo está abandonado, ninguém quer porque ela está podre, ela está com defeito, muitos defeitos. Mas quem entende de carpintaria sabe que aquilo que todo mundo despreza pode ser um objeto de arte. Às vezes, irmãos, eu pegava umas madeiras assim, que eu olhava e dizia assim: mas o que você vai fazer com isso? Eu falava: vou fazer uma mesa. Mas não vai dar certo uma mesa, vai dar sim. Eu ia trabalhando, irmãos, passava uma semana, de repente passava 15 dias, 20 dias, e ela ia tornando forma, irmãos, e ela ia se ajeitando. E sabe como é que acontece numa carpintaria, irmãos? Você vai tirando os excessos, você vai tirando os defeitos. Na carpintaria tem um instrumento chamado formão. O formão, irmãos, você pega onde tem os excessos e vai tirando, vai cortando, vai fazendo os encaixes e vai se trabalhando. Quanto menos espera, irmãos, está se formando algo maravilhoso, algo muito lindo, que tem muito valor. Por isso que Jesus, depois dos 12 anos, ele também vai para a carpintaria, aprender com seu pai adotivo José, que tudo tem forma. Jesus estava na carpintaria porque para nos ensinar, irmãos, que nós também como seres humanos temos que aprender a entrar
na carpintaria de Deus, para Ele nos moldar, para Ele tirar os excessos, para Ele tirar os nossos defeitos, Ele moldando a nossa vida, porque lá no mundo ninguém dava nada para nós, a sociedade olhava para nós e dizia: é mais um drogado, é mais um bêbado, é mais uma pessoa sem futuro, é mais um que vai morrer. Mas quando Deus olhou para nós, quando ninguém dava valor, Deus olhou para mim e para a tua vida que está aqui nesta noite, e Deus olhou para nós e disse assim: mas eu vou fazer dele um objeto precioso, vou levar para minha carpintaria. E sabe onde é a carpintaria de Deus? É a igreja aqui nesta noite, porque quando você chega aqui, Deus está moldando você no formão da palavra, Deus está trabalhando na sua vida, e logo, logo Deus vai dar forma àquilo que Ele projetou para você. A visão de Deus é futurística, a visão de Deus é ampla. Talvez você diz assim: mas eu sou cheio de defeito, eu não sirvo para nada, não tenho talento nenhum, não tenho ministério nenhum. Mas o meu Deus está te olhando e dizendo assim: você nem imagina lá na frente o que eu vou fazer de você. Receba em nome de Jesus, você está na carpintaria de Deus. Aí Jesus vai passar por mais algumas fases, mas vou parar por aqui. Outro ano eu prego aqui, tá? Mas eu quero falar nesta noite sobre a distinção. Eu vou deixar a fase do deserto, do Jordão, e para frente. Eu quero falar só esse meio. Essa lacuna entre Jordão e deserto. E é esse o texto que nós lemos aqui nesta noite. Vivendo entre Jordão e o deserto. Os irmãos sabem, conhecem muito bem essa história que Jesus, aos 30 anos de idade, Ele vai para ser batizado por João. Existe uma fila muito grande, João está batizando naquele dia. Mas João tem uma revelação que no meio daquela fila, no meio daqueles homens, está o Messias, porque ele vai olhando. E quando o batismo de João era diferente do nosso, irmãos, porque o nosso nós fazemos uma confissão de fé, mas o batismo de João era diferente porque ele ficava no meio do rio Jordão. Aí o povo estava ali tudo esperando, quem queria ser batizado. Aí ele olhava para alguém assim e falava: você quer ser batizado? Raça de víbora, serpente. Você quer ser batizado? E a pessoa: eu quero. Você se arrepende dos seus pecados? Porque está vindo aí um machado que vai cortar a raiz e ser jogado fora. E a pessoa se arrependia daquela pregação áspera de João Batista e descia para ser batizado. Ele batizou um, chamou de raça de víbora outro, raça de serpente de outros. Mas de repente na fila está um homem. E quando ele olha para aquele homem, ele não chama de raça de víbora. Quando ele olha para aquele homem, ele diz assim: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, porque está aí o homem que tira, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus desce naquele momento ao Jordão. E quando Jesus desce, João tremendo para batizar Jesus. Jesus não tinha pecado, irmãos. E João tremendo e diz assim: é eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: não, você me batiza, para que se cumpra as escrituras e a justiça de Deus. Olha, irmãos, naquele momento no Jordão, se transformou em um grande culto, um dos cultos mais avivados que a Bíblia registra. Porque neste culto, irmãos, estava uma manifestação da Trindade. Jesus estava presente, o Espírito Santo descendo dos céus, os céus se abriram, o Espírito descendo como uma pomba,
repousando sobre Jesus, e os céus todo aberto, e lá no trono o Pai dá um brado, e diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora imagina este culto, irmãos. Era um culto tremendo. E o pregador ele diz assim: irmãos, chacoalhe o ombro do teu irmão e diga para ele que ele é muito lindo. Aí vai o outro lá e chacoalha. Irmãos, agora pega no cabelo do teu irmão, e se ele não quiser te abraçar, puxa o cabelo dele. Eu já vi pregador dizer assim: irmãos, agora você olha dentro do olho do seu irmão e diga para ele: eu te amo, meu irmão. Irmãos, isso é mecanismo. Porque o culto em que Jesus está presente, o Espírito Santo também começa a movimentar o culto. Vocês estão entendendo, irmãos? O culto que Jesus está presente, há um movimento do Espírito Santo. Ele que vai provocar em você o desejo de dar um glória a Deus. Ele que vai provocar em você um desejo de dar um aleluia. Ele que vai começar a movimentar o seu coração, um desejo pela palavra. E você de repente começa a sentir algo diferente. Sabe por quê? Porque neste culto o Filho está presente, mas o Espírito Santo também está se movimentando. Aí, irmãos, movimentados pelo Espírito, nós começamos a dar um glória a Deus aqui, um glória a Deus lá, um glória a Deus aqui. De repente Deus está batizando com o Espírito Santo, de repente Deus está renovando, de repente Deus está fortalecendo, e no final Deus está batizando, está curando enfermidade, e você sai daqui extasiado, e você diz assim: mas o que aconteceu no culto hoje? Sabe por quê? Porque o Filho estava presente, o Espírito Santo também estava movimentando. Este foi o culto que aconteceu no Jordão. Mas agora o que é mais lindo, irmãos, que neste culto, o Pai lança uma palavra, os céus se abriram, o Espírito está descendo sobre Jesus, Jesus está no ambiente, e o Pai lança uma palavra e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou em outras palavras, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque assim, irmãos, tem culto que é bênção, tem culto que não precisamos se esforçar muito, não. Quando desde que chegamos, irmãos, sentimos algo diferente. É aquele culto que você está dando glória a Deus, aquele culto que você está alegre com Jesus, aquele culto, os céus estão abertos, irmãos. Mas o mesmo culto que aconteceu no Jordão, agora vai ser transferido para o deserto. E quando o culto é transferido para o deserto, as coisas mudam. Porque no Jordão, o Filho está presente. No Jordão, o Espírito Santo está se manifestando. No Jordão, os céus estão abertos. No Jordão,
O Pai está falando. E no deserto? No deserto, irmãos, é uma fase de ciclos fechados. É uma fase de céus cerrados. Por isso que você está num culto como hoje aqui, irmãos. Eu não sei qual a tua condição espiritual nisso. Talvez hoje seja um bom culto para você. Porque, afinal de contas, está vivendo dias em que os céus estão se abrindo. Dias em que você está tendo experiência com Deus. Dias em que você está sentindo o movimentar do Espírito Santo. Dias em que Deus está falando, os céus estão abrindo e Deus falando: você é meu filho, eu te amo. Tenho promessa na sua vida. Eu vou te usar. Talvez você esteja nessa fase. Só que essa lacuna entre Jordão e deserto é viver contradições da vida. Porque você às vezes está no Jordão, alegre, Deus está operando, Deus está trabalhando. Mas quando você menos espera, você se encontra num deserto. Tem dias que os céus estão abertos e tem dias que os céus estão fechados, estão cerrados. Então eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Tem pregador que diz assim: não sei porque eu estou falando isso, tem que descer no púlpito. Eu sei porque eu estou falando isso. Porque tem pessoas que precisam ouvir esta palavra nesta noite. Em que você está vivendo dias de céus fechados. E você não entende por que você entrou neste deserto. Mas Deus tem uma resposta para a tua vida nesta noite. A vida de um filho de Deus é viver entre Jordão e deserto. A vida de um filho de Deus, irmãos, é viver essas adversidades entre montes e vales. Ontem você está alegre, hoje você está triste. Ontem você está triste, hoje está alegre. Amanhã você pode ficar triste novamente. E você diz: o que acontece comigo? Parece que a minha vida é desequilibrada. Não, é que o filho de Deus, ele tem que aprender a sofrer as contradições da vida. Em que dias Deus vai falar com você, mas tem dias que Deus não vai falar nada. Tem cultos que Deus vai falar conosco, vai movimentar, batizar com o Espírito Santo, curar os enfermos. Mas tem culto que não vai acontecer nada. Mas eu quero dizer hoje para você que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e se manifestou lá no Jordão, é o mesmo Espírito que também impeliu Jesus para o deserto. O mesmo Espírito de Deus que está nos momentos alegres com você, está nos Jordões da tua vida, é o mesmo Espírito que também te leva para o deserto. Porque há um plano de Deus, há um projeto de Deus na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida através desse deserto. Glória a Deus. Quando Jesus chega no deserto, irmãos, sabe quem vem lá? A Bíblia diz que veio Satanás tentar Jesus. Porque o inimigo das nossas almas, nosso adversário, irmãos, ele nunca chega no momento que você está bem. O dia que você está bem, o dia que você está alegre com Jesus, o dia que você está cheio, ele não vem. O adversário, ele só vai vir o dia que você está mal. Porque Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites de jejum. No final dos 40 dias de jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. E quando ele tem fome, depois de 40 dias, Satanás vem. Por isso que nos momentos maiores da tua luta, nos momentos maiores da tua adversidade, vem pensamentos na tua mente que diz assim: desista, pare. Você pode observar, e você vai lembrar disso, com certeza você já passou por isso, que nos momentos que você estava bem, não vinham esses pensamentos, estava alegre com Jesus. Mas foi só chegar uma crise, um deserto na sua vida, e os pensamentos começam. Porque o diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és filho de
Deus, faz que essas pedras se transformem em pães. Observe bem, primeiro Satanás fala para Jesus: se tu és filho de Deus. Porque a primeira coisa que Satanás queria pôr em Jesus, a dúvida da sua filiação. O que Satanás quis fazer é pôr um questionamento sobre seu pai. Se tu és filho de Deus, porque é assim, irmãos, no momento de crise, no momento de luta, vem aquela voz dentro da sua consciência, vem aquele pensamento que diz assim: se tu fosse filho de Deus, você não estava passando por isso. Se Deus te amasse e estivesse contigo, você não passaria por isso. Porque primeiro, para Ele querer fazer você se prostrar, primeiro vai lançar dúvida. E depois Ele lança a proposta. Olha como é que o diabo trabalha na nossa mente, irmãos. Primeiro lança dúvida, depois lança proposta. Nunca ele vai fazer a proposta antes da dúvida. Aí Jesus está com fome, e Satanás diz para ele assim: se tu és filho de Deus, faça que estas pedras se transformem em pães. Agora quero fazer uma pergunta para você aqui que está me ouvindo nesta noite. Jesus sendo Deus 100%, Ele tinha poder e capacidade para transformar pedras em pães? Sim. Quem concorda comigo, levante sua mão para cima. Isso. Por que Jesus não transformou? Se Ele sendo Deus, Ele poderia mudar tudo. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A resposta por que Jesus não vai transformar está na sua retórica com o adversário. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou repetir para você dar mais um glória a Deus bem forte aí, porque é tremendo isso aqui. Olha a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava respondendo para o adversário, para o diabo? Ele estava dizendo assim: que o pão é perecível, mas a palavra é eterna. Imagina, irmãos, deixa eu provar para você aqui. Vamos citar aqui o irmão Josemar. Converso com ele e digo assim: rapaz, sexta-feira agora que vem, eu vou tomar café na sua casa. E ele aceita o convite de bom grado. Aí ele chega para a irmã Cleonice na casa. Hoje, depois do culto, eu tratei com ele, porque sexta-feira eu vou tomar café com ele. Aí ele chega para a irmã Cleonice e diz assim: amanhã cedo procure uma padaria, ou no máximo segunda, e compre uns 30 pães, que o pastor vem tomar café na minha casa. Aí na segunda-feira a irmã compra os pães. Passa a segunda, não vou. Terça, não vou. Quarta, não vou. Quinta, não vou. Eu só vou em sexta-feira. O que vai acontecer, irmãos, quando chegar sexta-feira? O pão vai estar murcho, seco, bolorento. Isso se ele não jogou fora. Essa foi a resposta que Jesus vai dar para Satanás. Não troco coisas perecíveis por valores eternos.
Porque estou com fome, sim. Tenho poder para transformar pedras em pães, sim. Mas maior que a minha necessidade física, maior que a minha fome, maior que o meu deserto, maior que a minha luta, maior que a minha aflição, é a palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Porque ele estava no deserto, teve fome, recebeu proposta, mas ele lembrou do Jordão, que os céus se abriram, e Deus falou assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Irmãos, a tua necessidade não é maior do que a palavra que Deus liberou para você. A tua luta que você está passando não é maior que a promessa que Deus liberou para a tua vida. Então dê um tapa na cara do diabo, porque ele lança pensamentos negativos na tua mente, dizendo assim: é melhor você se prostrar, é melhor você ceder, porque Deus não vai fazer nada por você. Não, já está liberada uma palavra de Deus sobre a sua vida. Lembra da promessa que Deus fez lá tempos atrás? Está liberada sobre a sua vida. É tempo de deserto, sim, mas existe uma palavra maior, palavra que move você. É por esta palavra que você está se movendo hoje, porque a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não tem prazo de validade. Jesus diz assim: esta geração passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus continuará eterna. O salmista no Salmo 119, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Eu quero dizer para você, pode estar no deserto, mas existe uma palavra de Deus que é muito maior para a sua vida. Se você recebe isso, levante a sua mão para cima. Aleluia. Deixe Deus te tocar aqui nesta noite. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já vou encerrar. Parece que adiantaram uma hora aquele relógio. Meus irmãos, então a primeira lição que aprendemos: quando você está entre Jordão e deserto, não troque o que é perecível, o que é momentâneo, por algo de valor eterno. Segunda lição: o Jordão nos capacita, o Jordão nos unge para vencermos as batalhas da vida. Deus, Ele sabe como trabalhar conosco, irmãos. Observe que lá no Jordão, o Espírito Santo de Deus toma Jesus, envolve Jesus, blinda Jesus, porque desta força e dessa capacitação do Espírito Santo, Jesus necessitava no momento de crise do deserto. Por isso, irmãos, que sempre Deus está falando conosco. Por isso que sempre Deus está falando. Eu descobri um segredo com Deus, irmãos. Eu nunca entendi isso, mas um dia Deus me revelou isso. Para observar o que tem sempre aquele crente fraco na igreja, né? Aquele crente que vive trabalhando, né? Mais para lá do que para cá, né? Umas horas está pegando o anjo pela perna, outras horas está 7 palmos para baixo do fundo do poço, tem que resgatar ele com uma corda. O fato é, irmãos, que sempre tem crentes assim na igreja. Numa igreja que eu estava, irmãos, tinha um menino. Pensa um menino para dar dor de cabeça de mim. Misericórdia, irmãos. Toda semana eu tinha que resolver um problema daquele rapaz. E eu já estava perdendo a paciência. Por último, eu já estava querendo tirar a cinta, dar uma cintada. Aí, irmãos,
vinha um pregador pregar, e Deus ia usar o pregador, o primeiro que ele chamava era o menino. E o menino em disciplina, aprontando, e eu doido para pegar ele. Mas parece que quebrava a cara da gente, irmãos, porque o pregador estava pregando, de repente apontava, você aí, ó. Você nem imagina como Deus te ama. E eu olhava dali sentado, irmãos, ama um camarada desse? Ela está mais no mundo do que na igreja. Aí eu questionava esse profeta, ele está falando meio da carne, da emoção. Mas Deus me fez entender, irmãos, uma coisa maravilhosa. Sempre vai ter aqueles na igreja que Deus fala com eles quase todos os cultos. Sempre está falando com ele. Agora os irmãos querem saber o motivo? Amém? Porque Deus conhece os caminhos que ele trilha. E se Deus não estiver cuidando dele, vai ser uma presa fácil para o diabo. Então Deus sempre está enchendo. E eu me lembro que esse menino, quando ele vinha para frente, irmãos, ele ficava tão cheio do Espírito Santo, e pulava, irmãos, e dava uma olhada para mim, quem disse, viu? Ele ficava cheio e pulava, outro dia estava pulando carnaval. Mas Deus me fez entender isso, irmãos. Deus nos ama tanto, que Ele cuida de nós mesmo diante das nossas fraquezas. E Deus te traz alguns cultos como esse, porque Ele derrama do Espírito, assim como Jesus foi cheio do Espírito. Porque você vai entrar em momentos do deserto, em que você precisa estar renovado, fortalecido. Você precisa estar cheio, senão você vai sucumbir no deserto. Aí Deus te enche, irmãos. E quando você vai passar pelo deserto, você tem combustível suficiente para atravessar o deserto. E quando você pensa que você vai cair, Deus toma você pela mão novamente e te levanta. E a unção de Deus é coisa tremenda, irmãos, porque a capacitação do Espírito, porque ela é tão forte, essa unção que Deus nos dá, que ela é capaz de proteger e blindar, irmãos, corpo, alma e espírito. E essa unção do Espírito Santo, ela vai nos imunizar aos ataques do diabo. Porque veja bem, primeiro, Satanás, ele vai atacar a vida física de Jesus, o corpo. 40 dias Jesus teve fome, vida física. Por isso que ele vai fazer a proposta para que Jesus transforme pão, pedra em pão. Mas a segunda proposta de Satanás é na alma. Porque a Bíblia diz que ele pegou Jesus e levou para o pináculo do templo. E contou a maior mentira da história para Jesus. Que ele é mentiroso mesmo. Ele falou assim, levou lá em cima, era muito alto, era a parte mais alta de Jerusalém. Levou lá em cima no pináculo do templo e falou assim, se atire daqui para baixo. Parece que veio Jesus perguntando para ele por quê. Porque no Salmo 91, o diabo entende a Bíblia, viu? Mais que muitos crentes. Porque no Salmo 91 diz assim, que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e nenhum mal te acometerá. E os anjos segurarão pela sua mão, para que não tropeças em pedra alguma. Mas veja como o diabo mentiu, irmãos, porque isso é o Salmo 91. Mas o diabo falou assim, pode se atirar, porque Deus vai te segurar lá embaixo. Porque ele atacou as emoções, irmãos. Porque tem horas, irmãos, que nós estamos lá em cima, mas tem horas que nós estamos lá embaixo, queda. E isso é movido, irmãos, pela alma, desejos.
Nunca brinque com sua alma, porque a sua alma é sede dos desejos. Eu sempre falo isso, que todo adultério, irmãos, que alguém pode cometer, falando do adultério, ele começa com duas palavrinhas muito pequenas. Alguém sabe o que é? Oi. Porque se nós não tivermos blindados pelo Espírito, nossa alma está suscetível a ter desejos que Deus não quer para nós. Mas a unção de Deus é assim, irmãos. Ela blinda o nosso corpo, mas blinda a nossa alma também. Só que existe algo mais profundo que a nossa alma, que é o nosso espírito. Falei esses dias sobre isso. E Satanás vai lançar a terceira proposta e vai dizer para Jesus assim: levou ele no monte alto, mostrou todos os reinos do mundo. Ele vai aplicar mais uma mentira e vai dizer assim: se tu se prostrares e me adorares, eu detarei todos os reinos deste mundo. Porque a primeira tentação do diabo foi na carne: transforme pedra em pães. Na segunda foi na alma: se jogue. Na terceira foi no espírito. Por quê, irmãos? Porque o maior sonho de todos os tempos do diabo, desde a sua existência, antes da criação do homem, o maior sonho que o diabo tem, irmãos, é de ser adorado. O que ele mais quer é ser adorado. Quando ele estava em uma dimensão celestial, ele olhava para o trono onde tinha adoração. E Deus, assentado no trono, ele colocou no seu coração e disse assim: eu subirei até o trono, me assentarei naquele trono. E olha o que ele diz: e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser adorado como ele. Mas em vez de ele subir, irmão, ele desceu mais ainda. Aí ele provoca o ser humano, irmãos, para ser adorado. Só que tem um detalhe. Talvez seja a pergunta que vem na sua cabeça agora: mas espera aí, pastor, o diabo não é adorado? Sim e não. As duas respostas. Sim, por quê? Porque existem adoradores do diabo no planeta Terra. Seres humanos que adoram o diabo, fazem pacto, marcam seus corpos. Tem pessoas que adoram o diabo no corpo. Tem pessoas que adoram o diabo na alma, porque a alma é a sede dos desejos. Tudo que você deseja vem da alma. E tem muita gente que faz pacto com o diabo para ser rico. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, e ela fez pacto com o diabo, e ele me contou o seguinte: que no pacto o diabo ia dar dinheiro para ele, ele ia ser rico, e deu. Ele se tornou um homem muito rico. Mas o dia que ele aceitou Jesus, irmãos, parece uma contradição isso. Ele começou a perder tudo que ele tinha, tudo, ficou sem nada. Aí ele veio chorando e falou: parece que aceitar Jesus, servir a Deus, foi pior, pastor. Eu falei: não, Deus só está tirando fora o que o diabo te deu, agora é Ele que vai te dar. Então as pessoas, o diabo é adorado pelo corpo e pela alma, pelo desejo. Mas isso não é suficiente para ele, por isso que ele vai tentar a Jesus no espírito. Porque tem muita gente que adora ele no corpo, se cortam, fazem sacrifícios humanos, sacrifícios animais, fazem marcas. Outros adoram na alma, desejam, fazem troca de favores. Mas nenhum ser humano e nem o diabo nunca foi adorado em espírito. E isso ele tem, irmãos, uma mágoa do ser humano. Porque adorar em espírito, irmãos, é só Deus.
Eu sempre falo isso, irmãos, quando você chega a um culto como esse, e você vai cantar, o teu corpo canta, a tua alma louva, mas o teu espírito adora. Porque o espírito são as partes mais profundas do ser humano. Única coisa de Deus que pode chegar no espírito é a palavra. Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é como uma espada penetrante de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e habita para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra que você está ouvindo aqui nesta noite não fica só no seu ouvido. A tua alma, a palavra que você está ouvindo não fica só na tua alma. A palavra que você está ouvindo desce ao teu espírito, e você é capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que Deus prepara você nos Jordões, nas fases boas da vida, e te capacita para você entrar nos desertos da vida, e Deus blindar você. O diabo não vai ter prazer em nada na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui nesta noite. Nada que agrade o inimigo das nossas almas vai permanecer na sua vida. Deus vai tirar tudo, até chegar lá no espírito. Fique em pé, por favor. Aleluia. O escritor aos Hebreus foi muito feliz, que ele disse assim, irmãos, que a palavra de Deus, ela penetra e faz divisão da alma e do espírito. Ela divide o que é indivisível. Só que o que me chama muita atenção é que ela penetra em mais algumas partes do nosso corpo. Ela faz divisão entre juntas e medulas. Você sabe o que é isso? Juntas e medulas? Juntas são os ossos que compõem o nosso esqueleto humano. E medula, pastor? Medula é dentro dos ossos, que nós chamamos de tutano. E para quem não sabe qual a serventia do interior dos ossos, do tutano, sabe qual a serventia? Ele é responsável por manter você em pé e conservar você com vida. Por quê? Porque o tutano, irmãos, ele produz o sangue. E o ser humano chega a ter de 6 a 8 litros de sangue. E a medula é responsável por fabricar este sangue. Quem gosta de medicina, aprenda essa aqui, Duda. Em 1 minuto, o sangue dá a volta inteira 7 vezes no corpo humano. Em 1 minuto. Se você ficar 1 minuto de pé aqui, ó, em 1 minuto o sangue já correu por todo o seu corpo. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz isso, que a palavra de Deus é tão poderosa, que ela é como uma espada, que ela atravessa os ossos e chega no cerne do ser humano. E quando a palavra chega no seu sangue, em 1 minuto a palavra já fez efeito 7 vezes mais. Por isso, quem é cheio da palavra de Deus e cheio de Deus, quando ele vai falar mal de alguém, quando ele pensa em falar, o sangue já deu uma volta e o sangue já chegou na língua e ele não fala mais. Porque na hora que você foi falar, a palavra já penetrou, o sangue chegou e você diz assim: não posso falar porque a palavra diz para mim não falar.
Quando eu vou pensar em parar, e vou abrir a minha boca para murmurar, porque o deserto está difícil, as coisas estão difíceis, o sangue dá mais um giro, e quando nós vamos falar, o sangue chega na boca, e a palavra de Deus nos lembra que apesar dos desertos da nossa vida, tem uma palavra de Deus liberada sobre nós. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E eu quero convidar você nesta noite para começar a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu quero dizer que todo deserto, ele é passageiro. Todo deserto é uma fase. Maior vai ser o que Deus vai dar para você. Maior vai ser o que Deus já prometeu para você. Os momentos difíceis é uma fase. E eu quero profetizar para você em nome de Jesus, como profeta nesta noite. Deus está mudando a tua história neste lugar. A tua vida a partir desta semana vai mudar. A tua vida vai mudar. Porque quando Jesus foi para o deserto, a Bíblia diz, para nós encerrarmos, que ele vivia entre feras e anjos. Sabe o que é isso? É a tua vida cotidiana. Quando você sai deste lugar, você vive uma vida só tua, e você vive entre feras e anjos. O inimigo querendo te atacar, mas o anjo de Deus te protegendo. O inimigo querendo te sucumbir, mas o anjo de Deus te protegendo. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E eu quero dizer que a palavra de Deus não ficou invalidada na sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir. Você vai chegar no trono, sim. Você vai chegar onde Deus prometeu. É só uma fase, entenda em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar aqui nesta noite, é culto da família. Eu quero convidar as famílias aqui para estar aqui na frente. Preciso orar por você. Meu Deus, eu preciso orar por sua vida. Satanás quer atacar a sua família. Satanás quer atacar o seu casamento. Há dias atrás Deus me mostrou uma visão, irmãos, em que um grande vento forte aqui nesta igreja arrancava a pessoa da sua casa e levava para muito longe. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo quer acabar com o seu casamento. O diabo quer acabar com a sua família, quer acabar com os seus filhos. Mas eu vou dizer uma coisa, liberar uma palavra, que aquilo que Deus projetou para o seu filho, que aquilo que Deus projetou para a sua filha, para aquilo que Deus projetou para a sua família, para aquilo que Deus projetou para o seu casamento, é muito maior do que as investidas do diabo. O pão é passageiro, o pão é perecível, mas a promessa de Deus continua valendo sobre a sua vida. Todas as famílias, gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu preciso orar por você, meu Deus do céu, eu sinto algo maravilhoso aqui. Eu preciso orar pelas famílias deste lugar. Deus quer blindar você, corpo, alma, espírito. Se não for pedir demais para os nossos presbíteros ajudar a orar, eu sinto a palavra de Deus entrando, dividindo alma e espírito juntas e medulas. Eu vejo Deus trabalhando em corações humanos. Eu vejo Deus trabalhando em emoções esta noite. Eu vejo Deus trabalhando alabás, corações que você pensou em desistir. Não vale a pena ser crente. Ei, essa é só uma lança, um dardo do diabo. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem coisas muito grandes ainda para realizar na sua vida. Meu Deus do céu, vá dando glória aí, irmãos. Deus vai fazer uma grande obra aqui nesta noite. Aleluia. Preste bem atenção aqui, já vamos orar. Pode continuar, meu filho. Você quer ver como Deus revela? Eu vou provar. Você quer ver como Deus está aqui nesta noite? Tem uma irmã que está aqui hoje,
pensamento pela sua cabeça. E você pensou o seguinte, assim, foi um dardo que o diabo lançou. Você pensou o seguinte: vou largar o meu esposo, vou acabar com o meu casamento. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: maior que o deserto que você está enfrentando é aquilo que Deus prometeu um dia para você. Se Deus falou que você é filho amado, se Deus falou que tem prazer em você, se Deus falou que te ama, pode ficar sossegado, irmão. Não tem inferno que vai tirar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Oh, braço, bedebredeca, braço, manai. Alebrado, sobre faço, bredeca, bratu, manai, brebredo, coi, braçá, braço, brefai. Ei, você diz assim: não vale a pena manter meu casamento, estou infeliz. Arrebadaço, bedecanto, ui, benebre, sai. Mas eu digo para você nesta noite, pela revelação do Espírito Santo, foi um dardo inflamado do maligno, mas Deus está derramando unção em você nesta noite. Vai blindar o teu corpo, vai blindar a tua alma, vai blindar o teu espírito. O diabo não vai fazer você se prostrar. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Deus quer renovar você aqui nesta noite. Deus quer renovar você aqui nesta noite. Deus quer transformar você aqui nesta noite. Você tem crente aqui, irmãos, que vai sair saltando, vai sair aqui numa alegria tremenda. Você chegou muito triste, o deserto é grande, mas tem anjos de Deus já servindo você aqui nesta noite. Tem anjo de Deus trazendo a tua vitória. Tem anjo de Deus fazendo milagre. Receba em nome de Jesus. Receba a unção de Deus aí. Receba a unção de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Receba a graça de Deus. Há um poder sobrenatural de Deus sobre este ambiente aqui nesta noite. Há uma glória de Deus sendo derramada aqui. Parece que eu vejo o Espírito Santo descendo sobre cabeças aqui, descendo sobre vida, ungindo, fortalecendo, renovando. Receba aí, em nome de Jesus. Se o mar me submergir na me traz a dor, respirar e me faz andar sobre as águas. Prefaço, és o meu dono, minha paixão, minha canção. É glória tremenda aqui, irmãos. É coisa maravilhosa o que está acontecendo na frente desse púlpito aqui, ó. Meu Deus, tem fogo sendo derramado aqui, irmãos. Deus está queimando dardos do diabo. Lanças inflamadas do maligno estão sendo destruídas. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Arabadassumenai. Ele quebra flechas, quebra os arcos, quebra a lança, coloca os carros no fogo, porque Ele é Deus sobre o seu povo. Receba em nome de Jesus. Levante a sua mão para cima. Os irmãos que estão lá atrás, os irmãos que estão lá em cima, levante a sua mão para cima. Deus vai começar a tocar aí, ó. Deus vai começar a tocar. Receba a glória de Deus. Receba a unção de Deus agora, agora. Receba a vitória. Arabada subra de cabra sumenai. Erebredo subra fai. O fogo já está queimando. O fogo
agora. Deus pode curar as tuas enfermidades agora. Aleluia. Se alguém puder dar um abraço aí na sua família, esposo da esposa, pai e filhos, mães com os filhos, quiser dar um abraço aí, vai dando um abraço. Que enquanto você dá esse abraço, você está imunizando teus filhos de uma destruição do maligno. O Espírito Santo está capacitando, irmão Miguel, famílias aqui para resistir os ataques do diabo, para resistir os momentos difíceis, para resistir os desertos. Receba em nome de Jesus a unção de Deus, o azeite de Deus tomando conta, blindando o teu corpo, alma e espírito. Receba agora em nome de Jesus. Pai poderoso, Pai da glória, aprendimos, Senhor, a sua palavra nesta noite, meu Deus. Começa agora, Senhor, a fazer a obra, concretizar as suas promessas. Começa a cumprir a palavra que o Senhor liberou sobre os seus filhos, liberou sobre a sua igreja, meu Deus. Pai poderoso, e que teus filhos possam testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, da glória que os meus filhos estão sentindo, Pai. Se quiser ficar mais abraçado, pode ficar. Deixa Deus trabalhar.